Enquanto o mundo se agita em busca de significado, você está aqui, neste momento por um propósito. Talvez você não acredite nisso agora. Talvez você esteja lendo estas palavras por acaso. Ou talvez você tenha sido levado até aqui por uma série de eventos que parecem aleatórios. Mas não saia desta mensagem sem considerar que há um propósito por trás do seu sofrimento silencioso, dessa busca incessante por aprovação que tem consumido seus dias. O salmista escreveu: "Antes que eu fosse afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra." Salmo 119, 67. Há uma aflição particular da alma moderna que muitos de nós enfrentamos diariamente: a exaustão da autojustificação. Você conhece esse cansaço? É aquele que sente quando acorda pela manhã e imediatamente verifica quantas curtidas recebeu durante a noite. É aquele aperto no peito quando alguém questiona sua competência. É a voz interior que nunca parece satisfeita com suas conquistas. Nossa sociedade moderna criou uma economia espiritual baseada na autoestima. Como consumidores fiéis, compramos livros de autoajuda, frequentamos palestras motivacionais e repetimos afirmações positivas diante do espelho. Acreditamos que se apenas pudéssemos nos amar mais, nos aceitar mais, nos valorizar mais, finalmente encontraríamos a paz que tanto desejamos. Mas permaneça até o fim desta mensagem, porque há algo profundamente errado com essa abordagem. Pense por um momento. Por que, apesar de décadas de ênfase cultural na autoestima, ainda estamos tão ansiosos? Por que as taxas de depressão e solidão continuam a subir em sociedades que celebram o individualismo e a autossatisfação? A resposta está escondida nas páginas das Escrituras, em uma verdade tão contraintuitiva que pode parecer absurda à primeira vista. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou: "A mim pouco importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo." 1 Coríntios 4:3. Pondere sobre essa declaração por um momento. Paulo está dizendo que não apenas não se importa com o julgamento dos outros, mas também não depende do seu próprio julgamento sobre si mesmo. Esta é uma afirmação revolucionária em uma cultura obcecada com a autoavaliação. Você provavelmente foi ensinado que existem duas possibilidades: ter baixa autoestima ou alta autoestima. Acreditamos que a primeira é prejudicial e a segunda é saudável. Mas Paulo está sugerindo uma terceira alternativa: a libertação da tirania da autoestima completamente. Pode parecer impossível, mas há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em sua busca por valor pessoal. Quando você era criança, talvez tenha absorvido a mensagem de que seu valor estava em suas realizações. Talvez tenha crescido com pais críticos ou com a ausência deles. Talvez tenha experimentado o fracasso público ou a rejeição que pareceu definir quem você é. E ao longo dos anos, tem lutado para construir uma imagem de si mesmo que possa suportar os ventos contrários da crítica e do fracasso. Alguns respondem a essa insegurança com a autodepreciação. Eles se diminuem antes que outros possam fazê-lo. Como uma armadura preventiva, acreditam que, se destacarem seus próprios defeitos, as flechas dos outros causarão menos dano. Outros respondem com um orgulho inflado, uma confiança exagerada que mascara a fragilidade interior. Eles se gabam de suas conquistas, exageram suas qualidades e se comparam favoravelmente com os outros. Mas tanto o orgulho quanto a baixa autoestima são, na verdade, duas faces da mesma moeda: a obsessão com o próprio eu. Em ambos os casos, você está preso em um ciclo de autoavaliação, constantemente medindo seu valor. É como estar preso em uma sala de espelhos, onde cada superfície reflete apenas você mesmo, distorcido de diferentes maneiras, mas sempre ainda você. Jesus disse: "Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará." Mateus 16:25. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua busca por significado, considere este paradoxo divino. A verdadeira liberdade não vem de pensar mais positivamente sobre si mesmo, mas de pensar menos em si mesmo. C.S. Lewis captou essa verdade profunda quando escreveu:
A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Esta é uma distinção vital que transforma completamente nossa compreensão da humildade cristã. Não se trata de autodepreciação, mas de uma libertação da prisão da autoconsciência constante. Você já conheceu pessoas verdadeiramente humildes? Elas não são aquelas que estão sempre se diminuindo. Na verdade, elas raramente falam sobre si mesmas. Estão demasiado interessadas em você, em outros, no mundo ao seu redor e, acima de tudo, em Deus. Elas possuem uma liberdade que parece quase sobrenatural. A liberdade de não estar constantemente pensando em como estão sendo percebidas. Esta é a liberdade que Cristo oferece. É a liberdade de não ter que constantemente defender, justificar ou promover a si mesmo. É a liberdade de simplesmente ser, sabendo que seu valor já foi estabelecido na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo mergulhou nessa verdade quando escreveu: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Há um propósito por trás de cada momento de insegurança que você sentiu. Deus está convidando você a descobrir uma identidade mais profunda do que qualquer coisa que poderia construir por si mesmo. Pense no peso que você tem carregado. O peso de sempre ter que provar seu valor. O peso de nunca sentir que é suficiente. O peso de comparar-se constantemente com os outros. Esse peso não foi projetado para ser carregado por ombros humanos. É uma cruz que nenhum de nós pode carregar. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30. O que seria esse descanso para sua alma? Imagine acordar de manhã sem a pressão de ter que provar seu valor. Imagine receber críticas sem que elas abalem seu senso de identidade. Imagine celebrar sinceramente o sucesso dos outros sem sentir inveja ou ameaça. Imagine ser libertado da constante autoavaliação. Isso parece impossível? Parece um sonho distante? Não saia desta mensagem sem reconhecer que essa liberdade está ao alcance. Não através de mais esforço para melhorar sua autoestima, mas através da rendição ao amor de Deus. A história de Pedro nos evangelhos ilustra essa jornada. Pedro era um homem de extremos, confiante demais em um momento, devastado pelo fracasso no seguinte. Quando declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava no auge da revelação. Quando prometeu que nunca abandonaria Jesus, estava cheio de confiança própria. Mas quando negou Jesus 3 vezes, sua autoestima foi esmagada. Observe o que Jesus fez após sua ressurreição. Ele não deu a Pedro um seminário sobre como reconstruir sua autoestima. Ele não o aconselhou a se perdoar e seguir em frente. Em vez disso, Jesus redirecionou o foco de Pedro, perguntando 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? João 21:15-17. Jesus estava libertando Pedro da prisão da autoconsciência, redirecionando seu olhar para fora de si mesmo e para o rosto de seu Salvador. Esta é a liberdade que Cristo oferece a você hoje. Não é a liberdade de finalmente se sentir bem consigo mesmo, mas a liberdade de não estar tão preocupado consigo mesmo. É a liberdade de viver para algo maior e mais glorioso do que sua própria imagem. O profeta Isaías escreveu: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías 6:1. Quando Isaías viu a glória de Deus, sua primeira resposta foi: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Mas note que esta não foi a palavra final. Deus enviou um serafim com uma brasa viva para purificar seus lábios, e então veio a pergunta: Quem enviarei?
E quem irá por nós? Isaías 6:8. A visão da glória de Deus primeiro levou Isaías a reconhecer sua indignidade, mas não terminou aí. Rapidamente o moveu para fora de si mesmo para uma missão maior. Este é o padrão da vida cristã. O Evangelho nos leva primeiro a um reconhecimento honesto de nossa pecaminosidade, mas não nos deixa atolados em autocondenação. Nos move para fora de nós mesmos em direção a um propósito maior. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua busca por significado, lembre-se de que o Evangelho não é primariamente sobre você. É sobre o Deus que criou o universo, que mantém todas as coisas por sua poderosa palavra e que, no entanto, se importa profundamente com você. O universo não gira ao seu redor, mas a boa notícia é que também não precisa. Você é livre para ser um personagem na grande história de Deus, em vez de lutar para ser o protagonista de sua própria pequena história. A literatura do nosso tempo está repleta de protagonistas em busca de encontrar a si mesmos. Filmes, livros e músicas celebram a jornada de autodescoberta. Mas as Escrituras nos contam uma história diferente, a de perder-se para encontrar-se, de morrer para viver, de render-se para conquistar. Paulo expressa essa realidade quando escreve: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Ele descobriu que sua vida estava escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Esta é a grande inversão do Evangelho. Quanto menos obcecado você estiver consigo mesmo, mais plenamente vivo se tornará. Pense nas pessoas que mais admira. Não são geralmente aquelas tão consumidas por uma causa, por amor aos outros ou por devoção a Deus, que parecem esquecer-se de si mesmas. Não são aquelas que, paradoxalmente, se tornam mais plenamente humanas quanto menos autoconsciência possuem. Martin Luther King Jr. refletiu sobre isso quando disse: todo homem deve decidir se vai andar na luz do altruísmo criativo ou na escuridão do egoísmo destrutivo. Aqueles que descobriram a liberdade em Cristo são pessoas que escolheram sair da escuridão da preocupação consigo mesmas para a luz do amor pelos outros. Esta é a verdade libertadora. O segredo não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. E a única maneira de conseguir isso é contemplar algo mais glorioso, mais digno de sua atenção e adoração do que sua própria imagem. Enquanto nossa cultura busca a autoestima através da autoaceitação, autoafirmação e autorrealização, as Escrituras oferecem um caminho diferente. O apóstolo Paulo escreveu: não tenho minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3:9. Paulo entendeu que tentar construir sua identidade sobre suas próprias realizações, virtudes ou atributos é como construir sobre areia movediça. No momento em que falhar, sua identidade desmorona. No momento em que alguém o criticar, você é devastado. No momento em que perder o que valoriza, seja beleza, inteligência, força, riqueza ou relações, você perde seu senso de valor. Mas quando sua identidade está fundamentada em Cristo, ela permanece segura independentemente das circunstâncias. Como Paulo escreveu: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Esta é a âncora que não se move quando os ventos da opinião pública mudam, ou quando as ondas da crítica batem contra você. É a rocha que permanece firme quando as areias da autodúvida ameaçam engoli-lo. Não saia desta mensagem sem considerar que talvez sua luta com autoestima não precise de mais esforço, mas de rendição. Você já se pegou olhando para um pôr do sol deslumbrante e por um breve momento esquecendo-se completamente de si mesmo? Já ficou tão absorto na beleza de uma música que, por alguns minutos abençoados, não pensou em como estava sendo percebido ou se estava à altura? Já se envolveu tão profundamente em servir a outra pessoa que temporariamente esqueceu suas próprias inseguranças?
Esses momentos oferecem um vislumbre da liberdade que Cristo veio dar. É a liberdade de estar tão cativado pela glória de Deus, tão seguro em seu amor inalterável, tão envolvido em seu propósito redentor, que a tirania da autoconsciência perde seu poder. Davi escreveu: "Contemplem-no e serão iluminados. Seus rostos jamais mostrarão decepção." Salmo 34:5. Esta é a chave para a verdadeira transformação. Não olhar mais para dentro, mas para fora e para cima. Não mais esforçar-se para alcançar uma autoestima adequada, mas descansar na estima que Deus já tem por você em Cristo. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em sua busca por valor pessoal. Deus está usando esse vazio, essa insatisfação com suas tentativas de autojustificação, para levá-lo a algo infinitamente mais satisfatório: a justiça que vem pela fé em Cristo. O evangelista Tim Keller frequentemente observa que tanto o orgulho quanto a baixa autoestima vêm da mesma raiz: tentar ser seu próprio salvador. Em ambos os casos, você está assumindo a responsabilidade de estabelecer seu próprio valor. Em ambos os casos, você está colocando sobre seus próprios ombros um fardo que só Cristo pode carregar. Você tem vivido na noite escura da alma, tentando encontrar seu valor em suas realizações, na aprovação dos outros ou em suas próprias avaliações de sucesso? Você tem cambaleado sob o peso de nunca sentir que é suficiente? Permanece até o fim desta mensagem, porque amanhã está chegando. A luz da graça está rompendo no horizonte. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8:12. A escuridão da autocondenação, da comparação constante, da busca interminável por validação, tudo isso se dissipa à luz da graça de Cristo. Pense na mulher apanhada em adultério em João 8. Ela foi arrastada para a praça pública, exposta em sua vergonha, julgada pelos outros e por si mesma. Seus acusadores a definiam por seu pecado. E então Jesus falou: "Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela." João 8:7. Um por um, seus acusadores se retiraram. E quando todos se foram, Jesus perguntou: "Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?" Ela respondeu: "Ninguém, Senhor." Então Jesus declarou: "Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado." João 8:10-11. Note a ordem aqui. Primeiro vem a aceitação, então a transformação. Primeiro vem "eu não a condeno", então vá e abandone sua vida de pecado. Esta é a ordem da graça, e é completamente oposta à lógica da autossalvação que diz: "Quando eu melhorar, então serei aceito." O Evangelho inverte essa ordem. Você é aceito em Cristo, não com base em seu desempenho, mas com base no desempenho perfeito dele em seu lugar. E dessa aceitação flui a transformação. Como Paulo escreveu: "Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus." Romanos 8:1. Imagine o que seria viver livre da condenação, não apenas da condenação dos outros, mas da sua própria condenação interior. Imagine viver cada dia não tentando provar seu valor, mas descansando no valor que já lhe foi dado em Cristo. Esta não é uma fantasia espiritual, é a realidade que o Evangelho torna possível. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu: "O fato de que Jesus Cristo teve que morrer por nós é a última palavra sobre a seriedade do pecado humano e a profundidade do amor de Deus." Quando você verdadeiramente internaliza a profundidade do seu pecado, a elevação da sua autoestima não é a resposta. Mas, paradoxalmente, quando você verdadeiramente internaliza a profundidade do amor de Deus, a degradação da sua autoestima também não é a resposta. A resposta é uma identidade completamente nova. Uma identidade não baseada no seu desempenho, mas na perfeição de Cristo creditada a você. Não baseada no seu amor próprio, mas no amor de Deus por você. Não baseada na sua autoconstrução, mas na obra completa de Cristo. Paulo expressa esta nova identidade quando escreve: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram.
Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Esta é uma identidade tão segura, tão inviolável, que Paulo pode dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Você tem lutado para se definir por suas conquistas? Tem buscado validação através das redes sociais, do sucesso profissional, das relações românticas ou da aparência física? Estas são as cicatrizes que contam histórias de uma busca equivocada por significado. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua jornada de autodescoberta, lembre-se de que há um propósito por trás de cada ferida de rejeição, cada momento de autodúvida, cada fracasso que abalou sua confiança. Deus está usando essas experiências para revelar a inadequação de qualquer identidade que você tente construir por si mesmo. O filho pródigo na parábola de Jesus partiu com sua herança, determinado a fazer um nome para si mesmo, a encontrar sua identidade longe da casa do pai. Quando seu dinheiro acabou e seus amigos desapareceram, ele se viu alimentando porcos e desejando comer as cascas que os animais comiam. Sua identidade autoconstruída estava em ruínas. Mas note o que o pai fez quando o filho voltou para casa. Ele não disse: você precisa reconstruir sua autoestima. Ele não o mandou para um programa de reabilitação de 12 passos. Em vez disso, ele correu ao seu encontro, o abraçou em sua sujeira, colocou um anel em seu dedo, uma túnica em seus ombros e preparou uma festa. Ele restaurou a identidade do filho, não com base no que o filho havia feito, mas com base em quem ele era, um filho amado. Esta é a verdade libertadora do Evangelho. Sua identidade não é algo que você conquista através do esforço, mas algo que recebe através da fé. Não é algo que você constrói com realizações, mas algo que recebe como um presente imerecido. O apóstolo Pedro escreveu: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Note que Pedro não diz: vocês podem se tornar geração eleita se esforçarem o suficiente. Ele diz: vocês são. É uma declaração de identidade, não uma prescrição para alcançá-la. Há muralhas que caem quando você abraça esta verdade. A muralha da constante autoavaliação desmorona. A muralha da comparação com os outros colapsa. A muralha do medo da rejeição vem abaixo. E no lugar dessas muralhas, surge um espaço aberto de liberdade. A liberdade de viver não para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você. 2 Coríntios 5:15. Esta liberdade tem implicações revolucionárias para todas as áreas de sua vida. Pense em como ela transforma seus relacionamentos. Quando você não está mais tentando extrair valor e validação dos outros, pode amá-los desinteressadamente. Quando sua identidade não depende da aprovação deles, pode falar a verdade sem medo. Pense em como ela transforma seu trabalho. Quando seu valor não está vinculado ao seu sucesso profissional, você é libertado para trabalhar com excelência, não por medo ou orgulho, mas como um ato de adoração. Como Paulo escreveu: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Pense em como ela transforma sua relação com o fracasso. Quando sua identidade está segura em Cristo, o fracasso não é mais uma ameaça existencial, mas uma oportunidade de crescimento e um lembrete de sua dependência de Deus. C.S. Lewis escreveu que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Esta é a liberdade que Cristo oferece. A liberdade de não estar constantemente autoconsciente, constantemente avaliando seu desempenho, constantemente preocupado com a impressão que está causando. Não saia desta mensagem sem considerar que talvez você tenha estado buscando na direção errada. Talvez a paz que você busca não venha de finalmente se sentir suficientemente bom, mas de reconhecer que nunca será suficientemente bom, e que isso é uma notícia maravilhosa, porque a suficiência de Cristo é tudo o que você precisa.
O apóstolo Paulo, que uma vez se orgulhava de suas realizações e credenciais, escreveu: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele." Filipenses 3, 7, 9. Este é o testemunho de alguém que descobriu que a verdadeira liberdade não está em construir uma identidade baseada em realizações, mas em receber uma identidade baseada em Cristo. É o testemunho de alguém que aprendeu que o segredo não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, porque encontrou algo infinitamente mais digno de sua atenção e adoração. Você tem sido prisioneiro da busca por autoestima? Tem vivido no vale da sombra da morte, buscando validação em fontes que nunca podem satisfazer? Permaneça até o fim desta mensagem, porque há um convite para a liberdade. Jesus disse: "Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres." João 8,36. Esta é uma promessa de liberdade real, não a falsa liberdade de autodeterminação, mas a verdadeira liberdade de ser libertado da tirania do eu. Imagine despertar amanhã com uma nova consciência. A consciência de que seu valor já está estabelecido, de que sua aceitação já está garantida, de que sua identidade já está segura em Cristo. Imagine viver a partir dessa realidade, em vez de lutar para alcançá-la. Esta é a vida para a qual você foi redimido. Como Paulo escreveu aos Efésios: "Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie." Efésios 2, 8, 9. Note que Paulo não apenas diz que somos salvos pela graça, mas que toda a transação, isto, é dom de Deus. Até a fé pela qual recebemos a graça é um presente. Isto remove qualquer base para o orgulho humano. Não podemos nos gabar nem mesmo de nossa decisão de crer, porque até isso é um dom de Deus. Isto é uma afronta ao ego humano. É um golpe mortal à nossa tendência de nos definir por nosso desempenho. Mas é também a porta para a liberdade de não ter que provar constantemente nosso valor, mas de recebê-lo como um presente imerecido. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente." João 10, 10. Esta vida abundante não é uma vida de autodescoberta, mas de autoesquecimento. Não é uma vida focada em construir sua autoestima, mas em contemplar a glória de Deus em face de Cristo. Não é uma vida de autossalvação, mas de rendição completa. Quando você fixa os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2, algo notável acontece. Suas inseguranças começam a perder seu poder. Sua necessidade de aprovação começa a diminuir. Sua obsessão consigo mesmo começa a desvanecer. E em seu lugar vem uma nova liberdade. A liberdade de simplesmente ser. A liberdade de amar. A liberdade de viver para algo maior do que você mesmo. O mundo diz: "Encontre a si mesmo." Cristo diz: "Perca a si mesmo e me encontre." O mundo diz: "Acredite em si mesmo." Cristo diz: "Creia em mim." O mundo diz: "Expresse a si mesmo." Cristo diz: "Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." Mateus 16, 24. Esta é uma mensagem contracultural. Vai contra todas as correntes da psicologia moderna e da sabedoria convencional. Mas é a verdade que libertará seu coração cansado da busca interminável por autovalidação. O grande engano do Jardim do Éden foi a promessa da serpente: "Vocês serão como Deus." Gênesis 3, 5. A tentação era a independência, a autonomia, a autossuficiência, ser o Deus de sua própria vida. E essa mesma tentação continua a nos atrair hoje, embora em formas mais sutis. Queremos ser os autores de nossa própria identidade, os árbitros de nosso próprio valor, os juízes de nosso próprio sucesso. Mas a redenção que Cristo traz é um retorno à dependência. Não uma dependência infantil, mas a dependência filial de saber que somos amados incondicionalmente, que nossa identidade é um presente
não uma conquista, e que nosso valor é estabelecido não pelo que fazemos, mas por quem somos em Cristo. Como Paulo escreveu: agora, pois, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esta é a grande inversão do Evangelho. Você encontra sua verdadeira identidade não construindo-a, mas recebendo-a, não afirmando-a, mas rendendo-a, não através da autoexpressão, mas através da autodoação. Há um propósito por trás de cada momento de insegurança, cada ferida de rejeição, cada fracasso que abalou sua confiança. Deus está lhe mostrando a futilidade de tentar ser seu próprio Salvador. Está lhe revelando a liberdade que vem de depender totalmente dele. O Salmo 34:5 diz: aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. Note que não diz: aqueles que olham para dentro de si mesmos encontram alegria. A alegria não vem da introspecção constante, mas da contemplação constante da beleza e glória de Deus. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua busca por significado, lembre-se de que o verdadeiro propósito desta vida não é descobrir a si mesmo, mas descobrir a Deus. Não é afirmar a si mesmo, mas afirmar a glória de Deus. Não é expressar a si mesmo, mas expressar o amor e a graça de Deus aos outros. Tim Keller frequentemente diz que o Evangelho não é apenas a ABC da fé cristã, mas o A Z da fé cristã. Não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, mas o caminho pelo qual caminhamos cada dia. E o coração do Evangelho é esta verdade libertadora. Seu valor não vem do que você faz, mas do que Cristo fez por você. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele lhes lembrou: vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6:20. Seu valor foi estabelecido não pelo que o mundo pensa de você, não pelo que você pensa de si mesmo, mas pelo que Deus estava disposto a pagar por você. O sangue precioso de seu Filho unigênito. Esta é a âncora que mantém sua alma firme quando os ventos da opinião pública mudam, quando as ondas da autodúvida ameaçam engoli-lo, quando o solo da autoconfiança desmorona sob seus pés. Seu valor está estabelecido não em areia movediça, mas na rocha inabalável do amor de Deus demonstrado na cruz. Vocês têm visto esta verdade manifestada na vida de santos ao longo da história da Igreja. Pense em Madre Teresa, servindo os mais pobres dos pobres em Calcutá. Ela não estava constantemente preocupada em fortalecer sua autoestima ou em se autoexpressar. Ela estava tão absorta na contemplação de Cristo e no serviço aos outros que havia esquecido de si mesma. Ou pense em Dietrich Bonhoeffer, que voluntariamente voltou à Alemanha nazista para estar com seu povo sofredor, eventualmente dando sua vida em oposição à tirania. Ele não estava focado em sua autopreservação ou autopromoção. Estava tão captado pela visão de Cristo que suas próprias preocupações diminuíram em importância. Estas são vidas marcadas não pela autorrealização, mas pelo autoesquecimento. Não pela autoexpressão, mas pela autodoação. Não pela autoestima, mas pelo amor a Deus e ao próximo. É significativo que Jesus resumiu toda a lei em 2 comandos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:37-39. Note que Jesus não comandou o amor próprio como um terceiro mandamento. Ele o assumiu como um dado. O problema não é que nos amamos muito pouco, mas que amamos a Deus e aos outros muito pouco. A grande ironia é que quanto mais tentamos diretamente aumentar nossa autoestima, mais ela nos escapa. Mas quando fixamos nossos olhos em Cristo, quando nos perdemos no amor e serviço aos outros, encontramos uma liberdade e uma alegria que transcendem a preocupação com o eu. O apóstolo Paulo escreveu: não olhando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. As coisas que se veem incluem todas as métricas pelas quais normalmente medimos nosso valor: aparência, status, riqueza, conquistas.
Mas as coisas que não se veem, o amor de Deus, nossa identidade em Cristo, a obra do Espírito em nós, estas são eternas. Quando você fixa os olhos nas coisas invisíveis, nas realidades eternas, ocorre uma transformação notável. A obsessão com seu valor diminui à medida que a visão da glória de Deus aumenta. A pergunta, quem sou eu? É substituída pela pergunta mais importante, quem é Deus? Há um propósito por trás de cada momento de autocondenação que você experimentou. Há um propósito por trás de cada crítica que feriu profundamente sua alma. Deus está usando essas experiências dolorosas para revelar a inadequação de qualquer identidade, baseada em suas próprias realizações ou na opinião dos outros. Ele está lhe mostrando que precisa de uma identidade mais sólida, uma identidade que não pode ser abalada porque está fundamentada não em quem você é, mas em quem Cristo é por você. Como os autores do hino Rocha Eterna expressaram, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à tua cruz me apego. Esta é a postura do coração que encontrou descanso da exaustão da autojustificação. É a postura que reconhece que não temos nada em nossas mãos que possa estabelecer nosso valor. Nenhuma realização, nenhuma virtude, nenhuma evidência de retidão própria. Tudo o que podemos fazer é nos agarrar à cruz, onde nosso valor foi estabelecido de uma vez por todas. O apóstolo Paulo experimentou esta liberdade quando escreveu: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Ele havia chegado a um lugar onde sua identidade estava tão completamente envolvida com Cristo, que viver ou morrer eram simplesmente diferentes maneiras de experimentar Cristo. E se vivesse, experimentaria Cristo nesta vida. Se morresse, experimentaria Cristo face a face. Em ambos os casos, sua identidade permanecia segura. Esta é a liberdade que Cristo oferece a você hoje. Não é a liberdade de finalmente alcançar uma autoestima suficiente, mas a liberdade de ser libertado da necessidade de autoestima completamente. É a liberdade de não ter que pensar tanto em si mesmo, porque encontrou algo infinitamente mais digno de sua atenção, a glória de Deus revelada em Cristo. Mas, você pode perguntar, isso não me deixará vulnerável? Se eu não estiver constantemente defendendo e promovendo meu valor, não serei pisoteado pelos outros? É uma preocupação legítima, mas baseia-se em um mal-entendido. A humildade cristã não é fraqueza, é força. Não é vulnerabilidade, é invulnerabilidade. C.S. Lewis observou: a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Quando você está tão seguro no amor de Deus que não precisa mais defender seu ego, você se torna invulnerável às feridas que vêm da crítica e da rejeição. Como os mártires ao longo da história da Igreja demonstraram, aqueles que perderam a si mesmos em Cristo são os mais invencíveis de todos os seres humanos. O apóstolo Paulo escreveu: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando você verdadeiramente internaliza esta verdade, a condenação, seja de outros ou de si mesmo, perde seu poder. Você é libertado para viver não a partir da necessidade de provar seu valor, mas a partir da segurança de que seu valor já está estabelecido. Permaneça até o fim desta mensagem, porque há uma promessa de liberdade para seu coração cansado. Há uma promessa de descanso para sua alma exausta pela autojustificação. Há uma promessa de paz que transcende a preocupação consigo mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ele não disse: eu vou lhe mostrar o caminho para a autoaceitação, ou eu vou lhe ensinar a verdade sobre sua autoestima, ou eu vou lhe dar técnicas para uma vida de autorrealização. Ele disse: eu sou. Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho não é primariamente sobre você, mas sobre Cristo. E, paradoxalmente, é precisamente porque não é sobre você que ele pode libertá-lo da tirania da autoconsciência. É porque o Evangelho fixa seus olhos não em seu próprio coração, mas no coração de Deus revelado em Cristo, que ele pode libertá-lo da prisão de espelhos do ego. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses:
pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Esta é a identidade segura que o Evangelho oferece, uma identidade tão firmemente estabelecida, tão perfeitamente protegida, que nada neste mundo pode abalá-la. Nem sucesso, nem fracasso, nem elogio, nem crítica, nem aceitação, nem rejeição. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em sua busca por validação. Há um propósito por trás de cada ferida que sofreu quando tentou construir seu valor sobre fundamentos instáveis. Deus está lhe mostrando que precisa de um fundamento mais sólido, um fundamento que não pode ser abalado, porque não é construído por mãos humanas. Como Jesus disse na parábola dos dois construtores, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7:24-25. A rocha é Cristo, e quando sua identidade está fundada nele, nenhuma tempestade da vida pode derrubar a casa de seu coração. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua busca por significado, lembre-se de que o Deus que criou o universo conhece você pelo nome. Ele contou cada fio de cabelo em sua cabeça. Lucas 12:7. Ele o amou antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E ele demonstrou esse amor não com palavras vazias, mas com o sacrifício supremo de seu próprio filho. Como Paulo escreveu: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Note a ordem aqui. Deus não esperou que nos tornássemos dignos. Ele não aguardou até que tivéssemos algo a oferecer. Ele amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, quando não tínhamos absolutamente nada para recomendar-nos a Ele. Esta é a base inabalável para sua identidade. Não é o que você faz por Deus, mas o que Deus já fez por você em Cristo. Não é o quanto você ama a Deus, mas o quanto Deus já demonstrou seu amor por você na cruz. Não é a firmeza de sua fé, mas a firmeza da fidelidade de Deus. Se sua autoestima está frágil hoje, se você tem lutado com a sensação de que nunca é suficiente, se tem sido atormentado pela voz interior da autocrítica, ouça estas palavras. No entanto, eu sempre estou contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honras. Salmo 73, 23, 24. Este é o abraço seguro do amor de Deus, o abraço que não depende de seu desempenho, mas da fidelidade dele. Deus não chama os qualificados, ele qualifica os chamados. Ele não espera que você se torne digno, ele o torna digno. Ele não exige que você se eleve à altura de seu padrão, ele desceu até onde você está para levantá-lo. Esta é a verdade libertadora que Paulo proclamou quando escreveu: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele graciosamente todas as coisas? Romanos 8:32. Se Deus já deu o presente mais precioso, seu próprio filho, você pode ter certeza de que ele não reterá nada mais que você precisa. Isso inclui uma identidade segura, um senso de valor pessoal e a certeza de que é profundamente amado. Você não precisa lutar para construir seu valor. Não precisa gastar sua vida buscando validação. Não precisa temer a crítica ou a rejeição. Porque, como Paulo escreveu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A verdadeira liberdade não é a liberdade de construir sua identidade, mas a liberdade de recebê-la como um presente. Não é a liberdade de se tornar quem você quer ser, mas a liberdade de se tornar quem Deus já declarou que você é em Cristo. Não é a liberdade de autoexpressão, mas a liberdade de expressar Cristo através de você. Como Paulo escreveu aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esta é a liberdade de não estar mais preso à exaustiva tarefa de provar seu valor.
mas de descansar no valor que já lhe foi dado em Cristo. Não saia desta mensagem sem considerar que talvez seu maior problema não seja baixa autoestima, mas ainda estar preso à falsa dicotomia entre baixa e alta autoestima. Talvez o caminho para a liberdade não seja pensar melhor sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo e mais em Cristo. O evangelista Tim Keller frequentemente observa que tanto o orgulho quanto o autocriticismo são formas de autopreocupação. Ambos mantêm você preso no ciclo de autoavaliação constante. A verdadeira libertação vem não de passar de uma extremidade desse espectro para a outra, mas de sair do espectro completamente. A questão não é: como posso melhorar minha autoestima? A questão é: como posso fixar meus olhos tão firmemente em Cristo que me esqueço de mim mesmo? Esta é a liberdade que o Evangelho oferece. Não a liberdade de finalmente se sentir bem consigo mesmo, mas a liberdade de não estar tão preocupado consigo mesmo. É a liberdade de ser tão captado pela glória de Deus, tão seguro em seu amor inalterável, tão envolvido em seu propósito redentor, que a tirania da autoconsciência perde seu poder. O apóstolo Paulo escreveu: Desde que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 1-2. Note a orientação aqui. Não é para dentro em autoexame constante, mas para cima, para Cristo e as realidades celestiais. Há um propósito por trás de cada momento de autoconsciência dolorosa que você experimentou. Deus está usando essa dor para libertá-lo da prisão do ego. Ele está lhe mostrando que há algo mais digno de sua atenção do que seu próprio valor, algo mais glorioso para contemplar do que sua própria imagem, algo mais satisfatório para buscar do que sua própria validação. Jesus prometeu: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. A verdade que liberta não é a verdade sobre você, mas a verdade sobre Cristo. Não é a verdade de que você é mais do que pensa, mas a verdade de que Cristo é mais do que você jamais imaginou. Quando você fixa seus olhos em Cristo, autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, algo notável acontece. Sua obsessão consigo mesmo começa a diminuir. Sua necessidade de aprovação começa a perder seu poder. Sua prisão de espelhos começa a dar lugar a uma visão mais ampla da glória de Deus. Se você tem lutado com a sensação de que nunca é suficiente, se tem sido perseguido pela voz interior da autocrítica, se tem se exaurido tentando provar seu valor, ouça estas palavras: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Este é o convite de Cristo para seu coração cansado. É o convite para deixar de lado o fardo pesado da autojustificação e receber o jugo leve de sua graça. A verdadeira liberdade não é a liberdade de se tornar seu próprio Deus, mas a liberdade de conhecer e ser conhecido pelo Deus verdadeiro. Não é a liberdade de construir sua própria identidade, mas a liberdade de receber uma identidade que não pode ser abalada porque está fundamentada não em quem você é, mas em quem Cristo é por você. Como o apóstolo João escreveu: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Note a ordem aqui. Não é sobre o seu amor por Deus, mas sobre o amor de Deus por você. Não é sobre o que você faz por Deus, mas sobre o que Deus já fez por você em Cristo. E é na contemplação desse amor, na maravilha dessa graça, que você encontra a liberdade de esquecer a si mesmo. Como João continua: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. O amor genuíno pelos outros flui não de um senso saudável de autoestima, mas de ter sido tão profundamente amado por Deus que não podemos deixar de transbordar esse amor para os outros. Agostinho disse: Ame a Deus e faça o que quiser. E esta não é uma licença para a indulgência.
mas um reconhecimento de que quando você é captado pelo amor de Deus, suas próprias preocupações diminuem, e você é libertado para amar os outros, não por causa do que isso diz sobre você, mas por causa do que isso reflete sobre Deus. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua busca por significado, lembre-se de que há um caminho para a paz que transcende a preocupação consigo mesmo. Há um descanso para sua alma que nenhuma quantidade de autoaperfeiçoamento pode proporcionar. Há uma liberdade que vem não de fortalecer seu ego, mas de esquecê-lo. Como Jesus prometeu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando seu foco muda de si mesmo para Deus e seu reino, as preocupações que antes o consumiam, o que os outros pensam de você, se você está à altura, se é digno de amor, perdem seu poder. O profeta Isaías escreveu: mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Esta é a promessa para aqueles que transferiram sua confiança de si mesmos para Deus. Não mais exaustos pela busca constante de autoaprovação, eles descobrem uma fonte de energia que vem não de dentro, mas de cima. Você tem sido prisioneiro da necessidade de aprovação? Tem vivido acorrentado pela percepção de que nunca é suficiente? Permaneça até o fim desta mensagem, porque há uma palavra de esperança para seu coração cansado. O apóstolo Paulo escreveu: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Esta é a paz que vem não de finalmente resolver todos os seus problemas de autoestima, mas de entregar esses problemas a Deus. É a paz que transcende a compreensão humana, porque vai contra toda a lógica humana de autossalvação. O mundo diz que você encontrará paz quando finalmente se sentir bem consigo mesmo. O Evangelho diz que você encontrará paz quando finalmente parar de se concentrar em como se sente sobre si mesmo e fixar seus olhos em Cristo. O mundo diz que você precisa se elevar. O Evangelho diz que Cristo já desceu até você. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em sua busca por validação. Há um propósito por trás de cada ferida que sofreu quando seu valor foi questionado. Deus está usando essa dor para revelar a inadequação de qualquer identidade que você tente construir por si mesmo. Ele está lhe mostrando que precisa de algo mais sólido, mais durável, mais transcendente do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Como Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:19, 21. Os tesouros da terra incluem todas as coisas pelas quais normalmente medimos nosso valor: aparência, status, riqueza, conquistas, elogios humanos. Mas esses tesouros são vulneráveis à traça e à ferrugem, ao tempo e à mudança. O tesouro que dura é aquele que está estabelecido não em suas próprias realizações, mas na obra completa de Cristo em seu favor. O apóstolo Pedro escreveu: pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida vazia que herdaram dos seus antepassados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1:18-19. Seu valor foi estabelecido não pelo que o mundo pensa de você, não pelo que você pensa de si mesmo, mas pelo que Deus estava disposto a pagar por você, o sangue precioso de seu Filho unigênito. Esta é a âncora que mantém sua alma firme quando os ventos da opinião pública mudam, quando as ondas da autodúvida ameaçam engoli-lo, quando o solo da autoconfiança desmorona sob seus pés. Seu valor está estabelecido não em areia movediça, mas na rocha inabalável do amor de Deus demonstrado na cruz. Quando você aceita esta verdade,
Quando a internaliza profundamente, ocorre uma transformação notável. Sua preocupação consigo mesmo começa a diminuir. Sua necessidade de aprovação começa a perder seu poder. Sua obsessão com sua própria imagem começa a desvanecer. E em seu lugar surge uma nova liberdade. A liberdade de viver, não para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você. 2 Coríntios 5:15. Esta é a vida para a qual você foi redimido. Não uma vida de constante introspecção, mas uma vida de contemplação constante da glória de Deus. Não uma vida de autojustificação, mas uma vida de gratidão pela justiça de Cristo. Não uma vida centrada no eu, mas uma vida centrada em Cristo. Como Paulo escreveu: "Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou." Romanos 8:37. Note que não diz por meio de nossa autoestima, ou por meio de nossa autoconfiança, mas por meio daquele que nos amou. A vitória vem não de dentro, mas de fora. Do amor de Cristo que nos sustenta, nos fortalece e nos capacita. Não saia desta mensagem sem considerar que talvez o caminho para a liberdade não seja pensar mais positivamente sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo e mais em Cristo. Talvez a solução para sua insegurança não seja fortalecer seu ego, mas esquecê-lo completamente na contemplação de algo infinitamente mais digno de sua atenção: a glória de Deus revelada em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: "Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor." 2 Coríntios 3:18. Note o processo de transformação aqui. Não é por olhar para dentro e tentar melhorar a si mesmo, mas por olhar para fora, para Cristo, e ser mudado pela visão de sua glória. Esta é a liberdade que o Evangelho oferece. Não a liberdade de finalmente alcançar uma autoestima adequada, mas a liberdade de ser libertado da necessidade de autoestima completamente. É a liberdade de não ter que pensar tanto em si mesmo, porque encontrou algo infinitamente mais digno de sua atenção: a glória de Deus revelada em Cristo. Como C.S. Lewis observou, o olhar que você olha para Cristo é o olhar que Cristo olha para você. Quando você fixa seus olhos em Jesus, quando se perde na contemplação de sua glória, sua própria imagem diminui em importância. E, paradoxalmente, é precisamente quando você para de se concentrar em sua própria imagem que começa a refletir a imagem de Cristo. O Evangelho inverte tudo o que pensávamos saber sobre identidade. Ele nos diz que encontramos a nós mesmos perdendo-nos, que vivemos morrendo, que recebemos dando, que somos exaltados humilhando-nos. Como Jesus disse: "Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará." Marcos 8:35. Este é o convite que Cristo estende a você hoje. Não é um convite para melhorar sua autoestima, mas para deixar de lado o fardo pesado da autojustificação e receber o jugo leve de sua graça. Não é um convite para se encontrar, mas para se perder em algo infinitamente maior e mais glorioso: o amor e o propósito de Deus. Há um propósito por trás de cada momento de autodúvida que você experimentou. Há um propósito por trás de cada ferida de rejeição, cada fracasso que abalou sua confiança. Deus está usando essa dor para libertá-lo da prisão do ego. Ele está lhe mostrando que há um caminho melhor: o caminho da graça, o caminho da liberdade, o caminho da vida. Como Paulo escreveu: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie." Efésios 2:8-9. Esta é a boa notícia do Evangelho, que sua identidade não é algo que você conquista através do esforço, mas algo que recebe como um presente imerecido. O mundo diz que você precisa se provar. Jesus diz que você já foi aceito. O mundo exige que você se afirme. O Evangelho convida você a se esquecer de si e descansar no amor imutável de Deus. Hoje, Deus está falando ao seu coração.
Você ainda está preso à necessidade de aprovação? Ainda se define pelos seus sucessos ou fracassos? É hora de deixar isso para trás. A verdadeira liberdade não está em fortalecer o ego, mas em esquecê-lo, porque em Cristo, você já tem tudo o que precisa. Não saia desta mensagem sem ouvir estas palavras. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O medo que tem o perseguido, o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo de não ser suficiente, esse medo se dissipa à luz do amor perfeito de Deus. O que seria acordar amanhã com a profunda convicção de que seu valor já está estabelecido, de que sua aceitação já está garantida, de que sua identidade já está segura em Cristo? O que seria viver a partir dessa realidade, em vez de lutar para alcançá-la? Esta é a vida para a qual você foi redimido. Como Paulo escreveu, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Esta é a promessa de uma identidade completamente nova. Uma identidade não baseada em suas próprias realizações, mas na obra completa de Cristo. Não fundamentada na opinião dos outros ou na sua própria opinião, mas na verdade declarada por Deus. Permaneça até o fim desta mensagem, porque há uma palavra de esperança para seu coração cansado. Há uma promessa de descanso para sua alma exausta pela autojustificação. Há uma promessa de paz que transcende a preocupação consigo mesmo. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Esta é a palavra final sobre sua identidade. Não condenação, mas aceitação. Não rejeição, mas boas-vindas. Não julgamento, mas graça. Hoje, você pode deixar para trás o peso da constante autoavaliação. Pode sair da prisão de espelhos do ego. Pode experimentar a liberdade que vem não de pensar melhor sobre si mesmo, mas de pensar menos em si mesmo e mais em Cristo. Como o salmista escreveu, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34:8. Este é o convite. Provar a bondade de Deus, confiar em seu amor inalterável, descansar na segurança de sua graça. A verdadeira liberdade não está em fortalecer sua autoestima, mas em esquecê-la completamente na contemplação da glória de Deus. A verdadeira paz não vem de finalmente se sentir bem consigo mesmo, mas de estar tão captado pela visão de Cristo que suas próprias preocupações diminuem em importância. Mesmo quando tudo parecer perdido em sua busca por significado, lembre-se de que há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou. Deus está lhe mostrando que há algo mais satisfatório do que a autoestima, algo mais libertador do que a autoconfiança, algo mais transcendente do que a autorrealização. Ele está lhe mostrando que há um descanso para sua alma que nenhuma quantidade de autoaperfeiçoamento pode proporcionar. Como Jesus prometeu, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade que liberta não é a verdade sobre você, mas a verdade sobre Cristo. Não é a verdade de que você é mais do que pensa, mas a verdade de que Cristo é mais do que você jamais imaginou. Quando você fixa seus olhos em Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, ocorre uma transformação notável. Sua obsessão consigo mesmo começa a diminuir. Sua necessidade de aprovação começa a perder seu poder. Sua prisão de espelhos começa a dar lugar a uma visão mais ampla da glória de Deus. E nessa visão, você encontra não apenas liberdade, mas alegria. Não apenas paz, mas propósito. Não apenas descanso, mas vida abundante. Como Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Esta vida abundante não é uma vida de autodescoberta, mas de autoesquecimento. Não é uma vida focada em construir sua autoestima, mas em contemplar a glória de Deus em face de Cristo. Não é uma vida de autossalvação, mas de rendição completa. Hoje, você pode deixar para trás a exaustão da autojustificação.
Pode sair do ciclo interminável de autocrítica e autoafirmação. Pode experimentar a liberdade que vem não de pensar mais de si mesmo, mas de pensar menos em si mesmo. O convite é seu. A promessa é certa. A graça está disponível. Estenda a mão e receba o presente de uma identidade que não pode ser abalada, porque está fundamentada não em quem você é, mas em quem Cristo é por você. Fim da mensagem.